Bem, pessoal, estamos em definitivo aqui hoje para falarmos. Nosso tema do dia, pessoal, desse Webinagro é PIS e COFINS e trataremos aqui da manutenção dos créditos dessas contribuições derivados ou vinculados às receitas incentivadas. Tá? Esse é um tema dos mais importantes que nós temos na história das contribuições para o PIS e para a COFINS. Por quê? Porque tem a ver com a manutenção desses valores na nossa conta gráfica. Afinal, se todos nós apuramos nossas contribuições para o PIS e para a COFINS com base no regime não cumulativo, qual é a nossa efetiva intenção? Termos créditos tributários dessas contribuições para compensarmos com débitos dos tributos de mesma natureza, né? Ou seja, crédito de PIS e de COFINS para pagar débito de PIS e de COFINS, mas também termos um residual desses valores para utilizarmos esse dinheiro no ressarcimento, né, nos processos de perder-compre, com a finalidade de ressarci-los de forma a utilizarmos esses valores com o pagamento de outros tributos administrados pela Receita Federal do Brasil. E aí, nós que somos do agronegócio, nós que somos agro de verdade, nós sabemos que desde 2018 nós não podemos, por exemplo, compensar créditos de PIS e COFINS, mesmo que ressarcíveis ou restituíveis, com as estimativas mensais, por exemplo, do imposto de renda e da contribuição social. Mas naquele momento tivemos uma conquista muito grande. Hoje nós utilizamos esse excedente de crédito de PIS e COFINS ressarcível para pagar o quê, gente? Contribuição previdenciária rural, que é o que nós todos temos em larga escala, em grandes volumes, e que é onde hoje é o grande motivador de geração de caixa nas nossas corporações. Concordam comigo? Então, quando eu falo para vocês que o nosso tema do dia é falar de crédito de PIS e COFINS, mas é em relação à sua manutenção, o que eu estou querendo retratar para vocês? Olha, nós temos as mais diversas legislações vinculadas a isso. Porém, algumas normas no decorrer, né, dessas últimas 2 décadas, já podemos falar décadas, que PIS e COFINS é lá desde 2002, 2003, né? No decorrer desse tempo, a nossa legislação foi sofrendo muita alteração e foi flutuando, principalmente a dizer a respeito dos mais diferentes setores. Então, nós temos, por exemplo, o soja com um tratamento, o milho em geral com outro tratamento. O milho, se para aves ou suínos, tem outro tratamento, né? Bovinos, caprinos, ovinos, tem outro tratamento. É, insumos para biodiesel, tem outro tratamento. Cara, é tanta coisa que nós temos de normas dentro do nosso sistema de PIS e COFINS que gera-se até uma certa confusão em relação a quando é que nós temos que efetivamente realizar uma coisa chamada estorno de créditos. Hoje, o fisco, quando fiscaliza as nossas corporações em relação a PIS e COFINS, ele não tem mais dúvida em relação ao seu direito quanto a gerar o crédito, mas ele tem uma corrente muito forte que pode destruir o nosso trabalho em outro lado, que é, olha, você realizou uma determinada performance de receita, que é por onde você auferiu riqueza, e essa legislação do produto que você está operando não te permite fazer a manutenção dos créditos vinculados. Ou seja, você tem que realizar estornos. E aí, recentemente, sobre esse assunto de manutenção de créditos de PIS e COFINS, vinculado às vendas incentivadas, principalmente em relação às receitas que se realizam sob a égide da suspensão, tá? Que é um dos grandes fatores que beneficia o nosso setor agronegócio.
nós tivemos um julgamento agora há pouco tempo, e é isso que nós viemos trazer hoje aqui para vocês, porque esse julgamento do STJ, ele firmou algumas teses que, embora o julgamento e a matéria não se tratasse especificamente do agronegócio, mas ela veio de encontro justamente ao nosso cenário, e como houve uma firmação, né? Criamos aí um firmamento jurídico em relação ao tema, a gente considerou muito importante falar para vocês, porque quando a gente fala de créditos vinculados em qualquer corporação de vocês, quando a gente fala assim de créditos vinculados às receitas realizadas com suspensão, gente, a gente pode estar falando de milhares de reais. É muito dinheiro, né? Então a gente tem que tomar cuidado para fazer uma gestão correta, não perdermos performance em relação àquilo que é nosso direito, ou seja, temos que usufruir dentro das margens legais aquilo que é nosso direito de verdade, mas também não podemos ser negligentes de não sabermos reconhecer a legislação até os seus limites e trazermos para dentro do nosso trabalho, ou seja, imputarmos para a nossa empresa também passivos a descoberto, ou seja, trazermos aí grandes riscos tributários para o futuro, principalmente porque, como eu disse para vocês, vocês vão usar esse dinheiro ali na frente para pagar outros débitos e se a casa cair, nos créditos, vai derrubar a casa geral, porque todos os débitos que lá no sistema de processo administrativo, de pedido de ressarcimento e as correspondentes vinculações em declarações de compensação, vão ser todas aniquiladas, né? O fisco vai lá no teu ECAC e fuzila tudo aquilo que você tinha vinculado a essa recuperação de crédito. Então é muito importante esse alerta. E aí, hoje nós vamos então tratar desse assunto que é muito importante. E para falar sobre esse histórico e o momento que nós estamos vivendo, até para vocês entenderem esse cenário de que manutenção de créditos que nós estamos efetivamente falando, que eu convido o conhecido de vocês aqui, consultor que lhes atende no dia a dia, o Gabriel Chiuli. Gabriel, seja muito bem-vindo. A palavra é sua. Afinal, Gabriel, conta um pouquinho para nós sobre esse cenário aí da suspensão, né, das vendas incentivadas e correspondentes manutenções dos créditos vinculados. O que você pode falar para nós? Ok, boa tarde a todos. Primeiramente, obrigado, Wellington Garcia Moreno, aos demais amigos aqui presentes, pela oportunidade de estar mais uma vez nesse evento, né? Então, como o Wellington já disse, eu vou fazer um release desde a implantação do regime não cumulativo e passar pelas principais incentivos, principais leis que nos dá incentivo de suspensão do PIS e da COFINS no decorrer do tempo, tá? Então, nós tivemos, então, a instituição do PIS e da COFINS no regime não cumulativo em 2002, né? 2002 para o PIS e em 2003 para a COFINS. Então, na Lei 10.637 e pela Lei 10.833. Então, os primeiros artigos dessa lei aí rege toda a não cumulatividade, desde a incidência e também tratando ali no artigo 3º, mais específico, na questão dos créditos do PIS e da COFINS. Em 2004, nós tivemos, então, a promulgação da Lei número 10.925, talvez essa seja uma das mais importantes leis do agronegócio, tá? Vamos dizer assim, provavelmente todos que estão envolvidos nas contribuições para o PIS e para a COFINS, aí, nas apurações das vossas instituições aí, têm o conhecimento dessa lei. Ela traz no seu artigo 1º o incentivo para os insumos do agronegócio ali, incluindo
adubos, fertilizantes, sementes, corretivos de solo, né? Mas ali ela traz a alíquota zero, ou seja, reduz as alíquotas do PIS e da COFINS a zero para esses produtos, tá? No artigo 8º e 9º, e aí entra a nossa questão aqui, discutida no dia de hoje, que concede para nós, para os contribuintes, então, o direito de vender com suspensão. Porém, para ter esse direito, a lei exige alguns requisitos, tá? Então, a suspensão, ali no artigo 8º e 9º, né, ele é dado para pessoas jurídicas produtoras, para as cooperativas, em algumas situações para o cerealista também. É muito importante destacar que a Instrução Normativa 1911, no artigo 480, me falha a memória agora, mas por ali, eles conceituam o que é o produtor rural, o que é o cerealista, as cooperativas, e também outra exigência que é a agroindústria, tá? Então, tem todos os conceitos ali. Então, primeira, só podem, então, vender com suspensão ali pela lei, pelo artigo 8º e 9º da 10.925, os produtores rurais, cerealistas e cooperativas, tá? Quando comercializado para agroindústrias tributadas pelo lucro real e que utilizará esse produto de origem in natura para a produção de alimentos para humanos ou animais, listados no artigo 8º da Lei 10.925 de 2004, tá? Então, tem todas essas exigências para você ter o direito da aplicação da suspensão. E a agroindústria, por sua vez, que adquire o produto com a suspensão, ele tem o direito de tomar crédito presumido, tá? Então, a agroindústria fica com uma parcela do crédito aí, de forma presumida. E um ponto muito importante aqui no artigo 8º e 9º da 10.925, que é a discussão no dia de hoje, ele exige o estorno dos créditos quando vende com a suspensão. Então, o produtor rural, a cooperativa, o cerealista lá que vende com suspensão para a agroindústria, ele está impedido de manter os créditos vinculados a essas operações com suspensão, tá? Na sua apuração. Ou seja, vendeu com suspensão, tem que estornar os créditos. Tá? Gabriel, eu gostaria de fazer um adendo aí, que quando usa-se a palavra agroindústria, e você deixou muito claro e importante, lembrar a importância dos usuários da apuração de PIS e COFINS irem lá na Instrução Normativa 1911, nos artigos 480 e alguma coisa a seguir, e avaliarem efetivamente qual o conceito disso. Porque quando se fala agroindústria no Brasil, nós temos mais de um conceito de agroindústria. Tá? Nós temos a agroindústria no conceito societário, nós temos a agroindústria no conceito de apuração de PIS e COFINS, e nós temos a palavra agroindústria também num conceito da legislação previdenciária, que são totalmente diferentes um do outro. Então, por que eu já acho importante mencionarmos isso? Para que o profissional aí, você que está nos ouvindo, não confundam a palavra agroindústria quando estiver tratando do assunto PIS e COFINS, de repente com outro profissional, até da sua corporação aí, que esteja acostumado a lidar com a palavra agroindústria no sentido previdenciário. Então, são conceitos de legislação em que o legislador tratou em outro âmbito. Na verdade, a agroindústria, dentro da legislação de PIS e COFINS, ele está estabelecido como processo industrial que transforma produtos primários do agronegócio. Tá? Veja que é a industrialização do produto primário, simples assim, e deram o nome de agroindústria. Já lá na legislação previdenciária, a agroindústria tem outro sentido totalmente divergente. Lá, a agroindústria é aquele que tem produção e industrializa sua própria produção
podendo, inclusive, industrializar também a produção de terceiros. Mas veja que na legislação previdenciária, a agroindústria é quem tem a produção e industrializa a própria produção. Tá? Então, são sentidos diferentes. Por que eu estou falando que isso é importante destacar? Sempre que eu uso a palavra agroindústria, eu faço esse adendo, porque a gente já viu no passado alguns profissionais, de repente, quando vão tratar da palavra agroindústria internamente na sua corporação e vão tratar com os assuntos, por exemplo, vou tratar com um profissional lá do Fundo Rural. Não, ele tem outra visão. A agroindústria, para ele, é outra coisa. Então, a gente tem que tomar cuidado só nesse sentido aí, tá? Então, vocês viram que, pelo que o Gabriel falou, na verdade, pessoal, essa lei 10.925 de 2004, ela é a primeira norma que nós tivemos no Brasil que trouxe benefício direto a produtos do agronegócio. E quando a gente olha lá nessa lei 10.925, está muito claro assim, quem é que é beneficiado? Produtos essenciais. Não há nada supérfluo lá. Tudo é essencial. No artigo 1º são os produtos da produção primária, que é os insumos da produção rural. Logo depois, no alíquota zero, na continuidade, estão ali os produtos da cesta básica, né? Mais à frente, quando a gente vai falar de suspensão, também estão os produtos vinculados à alimentação humana e animal. Então, a gente vê que essa Lei 10.925 teve um grande interesse de lá na época, né? Isso aí já foi há 16 anos atrás, teve a intenção de fazer o quê? Olha, vamos desonerar tributariamente o PIS e o COFINS para que o produto não fique ainda mais encarecido lá na gôndola. Por que fizeram isso, pessoal? Porque antes dessa legislação de PIS e COFINS aí, a alíquota de PIS e COFINS no regime cumulativo era só 3,65%, e de repente foi para 9,25%. Pô, ia haver um desastre na gôndola, no custo do produto. Então, o governo favoreceu o processo de tal forma que o produto seja sempre tributado na sua etapa finalizadora, né? Aquela etapa que vai liberar o produto para o consumo, já depois dele estar em condição de última etapa, né, de gôndola, que o mercado fala. Beleza? Então, Gabriel, partindo desse pressuposto que nós tivemos a 10.925, depois aconteceu o quê? Wellington, enquanto você falava aí, eu estava procurando artigo 511 da Lei da Instrução Normativa 1911, ela traz o conceito de agroindústria, para aplicar aqui no artigo 8º e 9º da Lei 10.925. Certo? Então, o outro benefício muito importante que nós tivemos aqui no agronegócio foi em 2008, né? Pela Lei 11.727, que foi a suspensão nas vendas de cana-de-açúcar para pessoas jurídicas tributadas no lucro real. É que uma observação muito importante, né? Que o benefício é para quando vende para pessoa jurídica tributada pelo lucro real, tá? Se for para pessoas jurídicas tributadas pelo lucro presumido, aí já não poderia aplicar o benefício da suspensão. E nessa lei também exige todos os estornos dos créditos vinculados a essa produção de cana vendida com suspensão. Ou seja, o produtor, pessoa jurídica, foi lá, teve todos os gastos para produzir essa cana, né? Manutenção dos tratores, aí entra alguns serviços de terceiro, energia elétrica, talvez até mesmo frete sobre a venda, e aí vende com suspensão, vende com benefício a cana-de-açúcar, então vai ter que ir lá e estornar todos esses créditos que foram aproveitados aí, tá? Não pode manter na apuração. Gabriel, pessoal, observe o que o Gabriel acabou de falar. A gente, voltando no 2004 ali, Gabriel, tem como voltar no anterior? Veja bem, em 2004, quando o governo foi lá e falou o seguinte, olha, para que não seja prejudicado a tributação, nós vamos conceder suspensão nessas determinadas vendas aqui. Em contrapartida, olha o último item que foi muito bem alertado pelo Gabriel. A legislação disse o seguinte, você pode vender com suspensão,
Mas todas as vendas que você fizer com suspensão albergada pela Lei 10.925, você vai ter que pegar os seus créditos lá do regime não cumulativo, todos eles proporcionalizar para essas operações e fazer o quê? Estorno. Veja bem. Aí o Gabriel foi para o próximo tópico, que já foi em 2008, Lei 11.727, que veio trazer mais um benefício. Então, agora, além da cesta básica, além de todos aqueles produtos destinados à alimentação humana-animal, eles foram lá. Em 2008, o etanol estava com um problema terrível. O governo falou assim: vou ajudar as indústrias de etanol. Foi lá e causou a suspensão nas vendas de cana-de-açúcar também. Tá? Aí o que aconteceu? O que ele disse para esse pessoal? Olha, quem vender cana-de-açúcar com suspensão das contribuições, o que tem que fazer? Estornar os créditos de PIS e COFINS na proporção também da realização destas receitas. Observem, pessoal, sempre que estamos falando até aqui de uma receita beneficiada com suspensão, olha só, estamos falando da suspensão, tá? A exigência do estorno de crédito do PIS e da COFINS, beleza? Essa é a charadinha que é o motivo da nossa conversa hoje aqui, que nós vamos encontrar alguns cenários aí mais à frente. Depois de 2008, Gabriel, o que aconteceu? Certo. Em 2009, então, veio uma importante também suspensão aí para o pessoal do agro, né, do pessoal da pecuária, que é a suspensão nas vendas dos bovinos, ovinos e caprinos aí, quando destinados a abate, tá? Aqui é um ponto muito importante, porque se vender esses animais para recria, tá? Vender para terceiros, para engorda e assim por diante, a não ser abate, não se aplica a suspensão. Suspensão, então, é apenas quando destinado aos frigoríficos lá, para abater os animais e para transformar eles em carne, tá? E o ponto-chave aqui que o Wellington já enfatizou, né? Que quando vende os bovinos, ovinos e caprinos com suspensão, também deve se tornar todos os créditos vinculados a essas vendas, tá? Então, na Lei 12.058, no artigo 32, se não me engano, que dá esse direito ao pecuarista vender seus animais ali com a suspensão, também, nesse mesmo artigo, exige o estorno dos créditos vinculado à produção desses animais, tá? E citamos ali também um ponto importante dessa Lei 12.058, né? Que o frigorífico, quando exportado essas carnes, quando exportarem essas carnes, na proporção da receita com exportação, ele também tem o direito de tomar crédito presumido, apropriar crédito presumido sobre as carnes exportadas. Moral da história, né, Gabriel? Ainda continuou a mesma política. Toda vez que o governo foi dando um incentivo para um setor, ele foi dando incentivo sobre a receita e foi puxando o tapete em relação à manutenção de créditos. Beleza? Prestar atenção nisso, pessoal? Segue a vida, Gabriel. É isso mesmo, Wellington. Em 2010, então, outra importante lei que saiu aqui agora para o setor de aves e suínos, né? Para incentivar os granjeiros, então, suspende os cereais ali, todos os grãos ali destinado a pessoas jurídicas que eles têm a cadeia completa de produção, abate e venda de carne. Ou seja, quando uma pessoa jurídica, inclusive cooperativa, vender para uma outra pessoa jurídica que possui a produção de aves e suínos, o abate e a venda de carnes, então aplicaria a suspensão na venda desses cereais de origem vegetal in natura, tá? Nessa mesma
legislação, ali no artigo 54, né, da Lei 12.350, também traz a previsão de aplicar a suspensão na venda de cereais de origem in natura para a produção de ração do capítulo 2309/90, quando destinado a essas rações para a alimentação de aves e suínos. Também, nesse mesmo artigo, prevê a venda de cereais de origem in natura para pessoas físicas produtoras de aves e suínos, né? As pessoas físicas aí, granjeiros, então, produtores de aves e suínos também podem adquirir esses insumos aí para a alimentação dos animais, com a suspensão do PIS e da COFINS. E aqui está a charada, né, que o governo concedeu o benefício, porém, foi lá e falou assim, quando você vender com a suspensão para o setor, então, de aves e suínos, você também deve estornar todos os créditos vinculados a esses produtos vendidos com suspensão. Ou seja, te dou o benefício da suspensão, porém você não pode manter o crédito aí na sua apuração. Deve estornar todos esses créditos, tá? E, da mesma forma da lei lá dos bovinos, né? Quando os frigoríficos, então, adquirem esses animais com suspensão, né? E destinado à exportação, também podem apropriar crédito presumido, então. Então, na proporção da exportação, os frigoríficos também apropriam crédito presumido. Em 2011, então, através da Lei 12.546, nós tivemos, então, o benefício para o biodiesel, né? O incentivo do governo, então, para a produção do biodiesel. Então, ele concedeu a suspensão da matéria-prima de origem vegetal em estado in natura para a produção de biodiesel. E olha só, um ponto importante aqui nessa Lei 12.546 do biodiesel. Ele não exigiu o estorno, tá? Então, na legislação não traz exigência de estorno. Então, quem vender incentivado com a suspensão do PIS e da COFINS destinada à produção de biodiesel não tem a necessidade de estornar os créditos vinculados a essa receita incentivada. E das legislações mais importantes para o nosso setor, né, do agronegócio, aí, em 2013, o soja, então, deixou de fazer parte lá da Lei 10.925, né, e passou a ser suspenso em toda a cadeia, em todo o território nacional, tá? Então, a venda de soja, farinha de soja e farelo de soja em todo o território nacional, independentemente para qual pessoa se destina, aplica-se a suspensão do PIS e da COFINS. Nessa legislação também trouxe alguns pontos importantes que trata-se de crédito presumido, tá? Então, a pessoa jurídica que adquirir esse soja, a pessoa jurídica, a agroindústria, que adquirir esse soja para transformação, tá? Vários produtos ali transformados com base na matéria-prima soja, né? Margarina, óleo de soja, farelo, entre outros ali, lecetina de soja. Na venda desses produtos, tanto no mercado interno quanto exportação, então tem um crédito presumido também para poder contrapartida, né, de não ter aproveitado o crédito na entrada da matéria-prima soja. Algum comentário, Wellington? Essas legislações, principalmente essas duas últimas, né, Gabriel, ela mostra uma mudança de rumos em relação ao reconhecimento da suspensão aí, mas principalmente da briga de um lobby, tá? Vocês podem ver que a Lei 12.546, que foi tratado soja, enquanto insumo para a produção de óleo destinado a biodiesel, e aqui depois do soja para todas as demais operações
no mercado interno com a suspensão, veio de encontro a um cenário que, na verdade, no fim das contas, favoreceu o governo federal, tá? Então, às vezes a gente fala assim, nossa, mas o governo ficou bonzinho aqui e deixou de... Agora eu não preciso, desde 2013, então, eu tenho a suspensão e não preciso estornar os créditos vinculados às receitas. Acontece que o cenário para o fisco antes era muito pior. Eu não sei se vocês lembram, mas antes da Lei 12.865, o soja era tributado nas operações do mercado interno, né? Quando destinado à comercialização. Quando ele não cumpria aqueles requisitos lá de 2004, da Lei 10.925, que a gente falou, que se fosse utilizado para alimentação humana, animal, aquela coisa lá, né? Não cumpria requisitos de suspensão, então acabava se vendendo tributado. E aí criou-se um mercado tributário terrível no Brasil, que as próprias empresas começaram a usar as cooperativas como fonte de fornecimento de soja, porque daí as cooperativas tinham uma carga de redução devido ao ato cooperativo, então todo mundo negociava com o produtor, mas falava assim para o produtor, ó, você vai lá, passa pela sua cooperativa o produto, e aí a gente compra da sua cooperativa, e assim eram os contratos. No fim, a cooperativa vendia, não debitava, e as empresas que compravam tinham direito a fazer manutenção integral do crédito. E isso gerava um prejuízo absurdo. A Receita tentou, inclusive, fiscalizar algumas empresas, quebrar isso daí, quebrar essa corrente, mas não tinha. Na verdade, o sistema estava operando dentro da legalidade, né? Então, eu não sei, muitos aqui, amigos, são dos mais... não vou chamar assim que são mais velhos, né? Vamos dizer assim, são dos mais experientes, então fazem parte daquela época ali dos anos 2005, 6 até os anos 2012, 13, e lembram como que acontecia, que era uma situação dramática as negociações de soja em virtude da tributação de PIS e COFINS. Então, a partir de 2013, ficou tudo fácil. Vendeu soja no mercado interno, maravilha, segue a vida, tudo com suspensão. E o melhor, para o próprio governo, para conseguir aprovar isso daí, se colocou na situação de não cancelar a manutenção de créditos. Então, vocês vejam que aí nós temos um cenário totalmente diferente, né? Mas o que importa é que nosso tema ainda não é esse, mas tem tudo a ver com isso, mas não é o nosso tema. A gente vai falar agora. Gabriel, toca para a gente aí, fazendo um favor. Certo. É isso aí, Wellington. Nosso tema é totalmente vinculado ao estorno, à necessidade do estorno, ou não, né? Dos créditos vinculados à suspensão. Acontece que, recentemente, o STJ julgou 2 casos, tá? Eles estão em tela aí. E as teses fixadas nesses casos, né, é o que dá todas as diretrizes para o nosso assunto no dia de hoje. O Paulo vai falar um pouquinho sobre esses julgamentos do STJ. Boa tarde a todos, primeiramente. É um prazer estar com vocês aqui por esses minutos para a gente abordar esse assunto. Entrando, então, na essência do nosso debate de hoje, o julgamento do STJ, que ocorreu no final do mês passado, né, no mês 4, na verdade, foi publicado o acórdão no seu site no último dia 5/5, ao qual trouxe ali as 5 teses firmadas por eles, né? Então, nesses recursos especiais, os contribuintes entraram contra a Fazenda, buscando manter os créditos sobre as aquisições de produtos que seriam revendidos com a monofasia, querendo manter os créditos com base no artigo 17 da Lei 11.033 de 2004, alegando que ela permitia a manutenção dos créditos nas vendas cuja seria feita com alíquota zero, isenção, não incidência ou suspensão. No debate, algo que já era há muito tempo comentado, era se o artigo 17 da Lei 11.033, se ela reportava apenas aqueles contribuintes do regime reporto, ou se ela era abrangente aos demais pessoas jurídicas também. Então, o julgamento ali tem 5 teses, vamos se abster em falar das 2 primeiras, né, sendo a primeira, a qual o STJ reconhece a vedação dos créditos sobre a revenda de bens monofásicos,
Ou seja, aqueles bens que você compra pela monofasia e vai revender, você não pode realmente aproveitar o crédito por vedação legal lá do inciso 1º do artigo 3º. E a tese segunda, a qual ela institui ali que o artigo 17º da Lei 11.33, ela não se restringe apenas àquelas empresas do reporto, ou seja, qualquer pessoa jurídica, independente do regime reporto, pode obedecer ao artigo 17 da Lei 11.33. Então, a essência do nosso debate hoje, vamos focar nas teses 1 e 2. Gabriel, Wellington, gostaria de comentar alguma coisa? Então, pessoal, o que acontece? Na história vamos dizer assim, na nossa história, a nossa experiência que nós tivemos com PIS e COFINS não cumulativo lá desde o ano 2002, 2003, né? Veja bem, nós sempre passamos por um desafio nos processos fiscalizatórios da Receita Federal, no sentido de que sempre foi motivo dos auditores a exigência do estorno, se considerado que a legislação que imputou a existência de suspensão, a própria legislação dizia, olha, se você fazer venda com suspensão, você tem que fazer o estorno em relação à proporção dessas receitas. Ponto. Isso é o que nós falamos, passou na fala do Gabriel, todo esse tempo que a gente veio conversando, e vocês viram que no decorrer desses anos nós viemos tendo diversas normas tratando sobre os mais diversos setores. Nós trouxemos aqui para vocês alguns exemplos, mas já foram suficientes assim, para vocês captarem a mensagem que houve uma flutuação bastante interessante ao longo do tempo, aí, que a cada momento o seu setor, ou o setor de um amigo, ou de uma empresa, ou de outra empresa, eram tratados aí pela legislação, né? E aí, o que acontecia? Sempre que a Receita Federal vinha nos processos fiscalizatórios, nós tínhamos determinados clientes que nós sempre tínhamos a preocupação de alertar sobre essa questão do artigo 17 da Lei 11.033. Por quê? Porque esse artigo 17 da Lei 11.033, ele fala justamente o seguinte, olha lá, a Lei 11.033 veio justamente nesse intervalo que vocês estão vendo aí, muito bem colocado no slide para vocês. Olha só o que ele fala. As vendas com suspensão, isenção, alíquota zero ou não incidência da contribuição para o PIS e para a COFINS não impedem a manutenção pelo vendedor, ou seja, quem está aplicando a suspensão? Quem está vendendo, né? Não impedem a manutenção pelo vendedor dos créditos vinculados a essas operações. Então, lá em 2004, quando saiu essa Lei 11.033, observem que ela é pós-Lei 10.925, né? Embora seja do mesmo ano, ela chegou mais no finalzinho do ano. E aí gerou um problema no mercado, porque parte do pessoal falava assim, não, mas a minha lei, a Lei 10.925, fala que eu tenho que estornar o crédito. A Lei 11.033 fala que eu não tenho que estornar o crédito. E quando isso começou a passar por processos fiscalizatórios, os auditores da Receita Federal sempre alegaram no sentido de que, olha, meu amigo, vá lá nessa Lei 11.033 e observe sobre qual assunto está sendo dito lá. E se realmente você ir lá na Lei 11.033 e ler sobre o assunto, ele já começa lá no título da lei dizendo o seguinte, olha, dispõe sobre o programa especial do reporto, mas eles colocaram uma vírgula e disseram o seguinte, e dá outras providências. E o artigo 17, ele não é claro em dizer que isso se aplica a quem estava no reporto. Então, isso ao longo dos anos foi passando pelas cortes, pelos tribunais, e agora, finalmente, o STJ afirmou tese, no sentido de que, olha, Brasil, o artigo 17 não está vinculado ao reporto. Portanto, quem realizar vendas, tá?
nessas características aqui, teria ou tem a manutenção dos créditos do PIS e da COFINS. Tudo bem? Só que daí é o seguinte, entra outra discussão, porque assim parece que tudo ficou simples. Então, qualquer venda que eu fizesse com suspensão, eu teria manutenção de crédito de PIS e COFINS. Mas será que é isso que as nossas normas de direito pregam? E aí nós temos um próximo slide que o Gabriel vai tratar com vocês aqui, para vocês começarem a fechar essa caixinha e a gente fechar o tema. É isso mesmo, Wellington. Todo o imbróglio está aí justamente nessa divisão de lei, né? Nessa, vamos dizer assim, promulgação da Lei 11.033, tá? E aí o Wellington bem disse que após a Lei 11.033, então, os contribuintes passaram a entender que não mais precisaria estornar os créditos vinculados à suspensão com base no artigo 8º e 9º da 10.925, porque o artigo 17 da Lei 11.033 acabava revogando a exigência de estorno do 10.925. Assim, né, a gente sempre orientou os nossos contribuintes aí em relação a essa necessidade de estorno, mas nós tínhamos ciência, né, que isso não é prática de mercado, também já orientávamos que o estorno também não era prática de mercado, embora a 10.925 ela trazia essa exigência, né? Tanto que nas orientações aí a gente dava o entendimento de que se o contribuinte realmente optasse por manter os créditos, né, fizesse o pedido de ressarcimento desses créditos, porém não compensação, porque se a Receita Federal viesse e glosasse esses créditos, né, a gente não teria tributos pagos atrelado com esses créditos aí, porque uma vez glosado esses créditos, né, o fisco iria derrubar desconstituir essas compensações, e aí teríamos que arcar com os débitos pagos com esses créditos, com juros, multas e correções, e assim por diante. Então, após esse entendimento aí firmado, que nós já tínhamos, mas e aí essa confirmação aí das teses fixadas pelo STJ, né, no começo desse mês, aí ficaria, então, esse corte da 10.925, ou seja, de 2004 para trás, então não teria a necessidade de estorno desses créditos vinculado com as vendas incentivadas aí com suspensão, e para frente, ou seja, de 2004, 2005, né, para frente, então nós temos que respeitar as normas vigentes, ou seja, se a lei exige o estorno de crédito, assim, então, a gente tem que realizar o estorno de crédito. Sobre o Wellington tem um comentário. Pessoal, observe que acho que, de repente, o que nós temos de mais importante nesse contexto é justamente o entendimento em relação a esse ponto de corte. Por que isso é importante, pessoal? Porque cada produto que você tem aí na sua corporação, quando você vai fazer a venda, você emite um documento fiscal. Nesse documento fiscal, você usa um CST dizendo, estou vendendo com suspensão da contribuição. Mas quando você faz isso, lá nos dados adicionais da sua nota fiscal, você tem a obrigatoriedade, isso é compulsório, gente, para exercimento do direito da suspensão, os dados adicionais é obrigatório. Você tem que constar nos dados adicionais do documento fiscal qual é o amparo legal em relação à geração ou à motivação da qual você está usufruindo daquela suspensão. Então, veja o que nós estamos dizendo aqui,
que hoje mais da metade das operações de suspensão praticadas no Brasil estão sob a égide da Lei 10.925. As outras operações estão distribuídas em diversas leis. E olhe o que o Gabriel disse aqui para vocês. Observem bem, vamos replicar novamente. Olha, o julgamento do STJ veio e disse o seguinte: o artigo 17 da 11033 é válido, mas ele só conflita com normas existentes até o momento que passou a ter vigência esse artigo 17. Por isso que vocês vão olhar no gráfico aqui, olha no slide ali, 2004, Lei 11.033, tem uma flechinha à sua esquerda dizendo para trás. Olha, para trás, como que é? Sem necessidade de estorno dos créditos do PIS e da COFINS vinculado às vendas suspensas. Isso significa dizer que hoje, se você realizar venda com suspensão e você estiver essa suspensão sendo realizada sob o amparo da Lei 10.925, você não precisa mais fazer o estorno. É isso que o STJ disse. Agora, para frente da Lei 11.033, eu entendo, e aí nós trouxemos o nosso jurídico que vai debater isso com vocês aqui, eu entendo que se há disposição específica, não se aplica mais, porque existe uma nova norma após a 11.033. Tá? E aí se aplica a norma específica. Ok? Então, essa lei, as leis que surgiram ali nos anos posteriores, igual os exemplos trazidos aqui, 2008, 2009, 2010, 11, 13, essas aqui, em relação ao estorno ou não estorno, vai aplicar o que está na legislação específica conforme a legislação que falou do boi, do bovino. O que ela disse? Tem que estornar? Ela está antes ou depois da 11.033? Se está depois, vale a lei dos bovinos. Então, tem que estornar. Se ela tivesse antes da 11.033, não precisaria estornar. Entenderam? Então, a 11.033 virou aí uma cratera que nós temos que separa os nossos mundos entre estornar ou não estornar créditos tributários de PIS e COFINS. Ok? Beleza, pessoal? Gabriel, pode continuar. Segue o tema. Então, pessoal, vamos fazer o seguinte, já vou chamar aqui o Orlando Schelliga, já é conhecido de muitos de vocês, atua conosco aqui já há algum tempo na Garcia Moreno, assumiu a nossa gerência jurídica aqui e ajuda a gente, socorre a gente nesses momentos aí. Orlando, seja bem-vindo, a palavra é sua. O que você pode falar para nós, Orlando? Boa tarde, Wellington. Boa tarde, Gabriel. Boa tarde, Paulo. Obrigado pela oportunidade de aqui a gente trocar algumas ideias sobre o tema. Quero trazer aqui alguns pontos para reflexão, no sentido de, nesse ano de 2004, então, nós temos aí duas leis, a 10.925 e tem a 11.033, uma dizendo, a primeira vedando, e a segunda permitindo a manutenção. Mas vejam bem, a primeira lei, ela é de julho, mês 7 de 2004, então ela veda expressamente que agropecuárias mantêm o crédito presumido ordinário quando as receitas decorrentes da venda com suspensão, então essa é a lei anterior. Porém, o artigo 17, que nós estamos falando bastante sobre ele, ele é de dezembro de 2004, ele permite, então, a manutenção nas hipóteses de venda, então, com suspensão. Ou seja, nós temos aqui uma lei posterior. E aí a pergunta que vem é a seguinte, eu até repliquei aqui embaixo o artigo 17, não impedem a manutenção. A pergunta é, qual das duas leis está em vigor? Por quê? Para que se tenha uma revogação expressa, a lei nova ela tem que trazer lá nas disposições dizendo, revoga-se a lei anterior. Então, aqui nós temos a Lei 95 de 98, no artigo 8º, que ela fala, então, sobre a elaboração, alteração e a consolidação das leis,
E diz claramente, então, a vigência da lei é indicada de forma expressa, de modo a contemplar razoável, tal. Ou seja, está dizendo aqui no artigo 8º que a vigência da lei ela é indicada de forma expressa. Porém, a lei que veio posterior em dezembro de 2004 não indicou expressamente. Então, aí ficou uma dúvida. E aí nós temos que nos recorrer aqui à Lei de Introdução das Normas do Direito Brasileiro, que é o Decreto 4657 de 42, que ele traz aqui. Não destinando a vigência temporária, a lei terá vigor até que outra modifique ou revogue. Ou seja, então a outra não veio revogando. Parágrafo 1º. A lei posterior revoga a anterior quando expressamente declare. O artigo 8º da 87/95 já falou isso. Aí tem algo muito interessante, muito importante aqui para a reflexão. Quando seja com ela incompatível ou regule inteiramente a matéria de que trata a lei anterior. Vamos ler o parágrafo 2º aqui para ficar um pouco mais claro. A lei nova, que estabelece posições gerais ou específicas a par da já existente, não revoga nem modifica a lei anterior. O que está dizendo? Se é uma lei que veio estabelecer disposições gerais, não revoga a anterior. Voltemos, então, para o parágrafo 1º. Então, a lei posterior revoga a anterior quando expressamente declara. Não expressou claramente na lei de dezembro que estava revogando a anterior. Porém, a lei posterior, ela veio dizendo que permite. Se a anterior não permite, nós temos aqui uma situação de incompatibilidade, ou seja, uma totalmente contrária à outra. Então, nesse sentido aqui, nós temos uma situação de onde se opera a revogação tácita, tá, da lei anterior. Aqui eu faço uma pergunta, mas já acabo aqui afirmando. Tá? Nós temos aí julgamentos do STJ. Nesse julgamento dos repetitivos que teve, que gerou as teses que a gente está trabalhando aqui, a ministra Regina Helena Costa, ela foi bastante clara e traz no voto dela essa condição de que existiu, claro que o voto dela foi vencido, mas de que existe a revogação tácita da lei. Tá? Temos julgados do CARF, temos também julgados de tribunais regionais do TRF3, que é do Mato Grosso do Sul, do TRF4, que é da região sul, e também diz a mesma coisa, ou seja, numa situação que vem uma lei posterior trazendo uma condição contrária à primeira, opera-se, então, a revogação tácita. Então, no sentido de que nós estamos falando aqui do permissivo que traz para nós, então... só volta um pouquinho o artigo, por favor, aqui. Mais um, por favor. Então, nós temos aqui o artigo 17, que as vendas efetuadas com suspensão, isenção, alíquota zero, não impedem a manutenção. Ou seja, a lei de dezembro de 2004, ao nosso ver, e pelos julgados, né, pela jurisprudência e farta que existe, não impede a manutenção desses créditos. Então, ou seja, de duas leis que estão vigentes, diante da lei e da jurisprudência, é possível, então, não impede a manutenção desses créditos, ok? Então, essa é uma reflexão que eu quero aqui trazer, e é importante que seja levado, então, para o jurídico aí das vossas corporações, né, para que se tenha, então, uma discussão nesse sentido, né, para que, claro, não somos aqui donos da lei, donos da verdade, né, mas é imprescindível, então, que se tenha aí uma discussão um pouco mais aprofundada nesse sentido, mas o nosso entendimento é de que, nesse caso, operou, então, a revogação tácita da lei anterior. Wellington? Então, pessoal, vocês vejam aí, o que nós tivemos lá em 2004, né? Uma norma restritiva aos nossos créditos e logo em seguida, antes de ainda de acabar o ano, uma norma que, se fizeram querendo ou não querendo, não importa muito, mas nos favoreceu e agora, em definitivo, essa posição do STJ firmada no último mês de maio de 2022 veio passar a régua nisso daí e falar o seguinte,
é direito do contribuinte não estornar o crédito. Mas o que nós estamos aqui, além de dizer isso, é dizer, olha, nós não vamos mais estornar crédito, porém, sabendo de que receita estamos falando. Aqui nós temos diversas corporações de grande porte, entre as maiores do Brasil, que nós temos dezenas de negócios. E aí nós temos negócios aqui com vendas albergadas pela suspensão nos mais diversos fundamentos legais. Então nós temos aí gente com parte da receita na 10.925 e temos a outra parte da receita com suspensão em outros negócios, como os aves, suínos, bovinos, ovinos e N outros negócios. E aí, o que acontece? Ah, legal, significa que os nossos controles internos precisam identificar essa proporção dessas receitas para que a gente consiga estornar, né, somente aquilo que está após a 11.033. E aquilo que está albergado até o momento da existência da 11.033, agora a gente não precisa mais estornar. E o mais interessante ainda, né? Caso alguma corporação tenha realizado estorno de crédito de PIS e COFINS nos últimos 5 anos, pelo motivo daquilo que está disposto no artigo 8º e 9º da Lei 10.925, pode, inclusive, voltar a refazer os seus cálculos e pedir a recuperação desses valores. Tá? Então, o que a gente queria trazer é que isso é uma grande oportunidade. E por quê? Se alguém já não fez o estorno, então está agora dormindo mais tranquilo, porque descobriu que agora, definitivamente, né, cobriu o seu passivo descoberto aí, que estava preocupado em relação à possível fiscalização. E caso não tenha feito o estorno, tem agora uma grande oportunidade de buscar recurso financeiro, recurso esse que vai vir com efetivamente condição de ser um valor ressarcível, né? Ou seja, vou conseguir buscar esse recurso e utilizar esse dinheiro para outras compensações. Beleza, gente? Pessoal, eu acho que a nossa mensagem hoje era isso aqui. Nós estabelecemos um prazo de 1 hora, estamos batendo aqui. Acho que pela primeira vez estamos batendo definitivamente o nosso tempo. Gostaria de agradecer a cada um de vocês, mas principalmente chamar vocês para que leve esse assunto para dentro da corporação, gere discussão em relação a isso para avaliar. Será que o nosso passado, como que foi em relação a esse tema, né? E o nosso futuro, como é que pode ser? Como é que pode acontecer? Muito obrigado mesmo a todos vocês pela participação, tá bom? Muito obrigado, pessoal. Obrigado mesmo de verdade. Um forte abraço, até a próxima e muito obrigado. Obrigado, gente. Tchau, tchau, pessoal. Até mais.